Maravilha, bora retomar a nossa brincadeira, né? Tenho uma proposta para vocês. São vários exercícios que eu tenho, né, que eu preparei, tirados de certificações da linguagem Java. Não quer dizer que porque foram tirados de certificação são coisas absurdamente impossíveis, mas são coisas que a gente discutiu hoje. Literalmente a gente discutiu hoje. Então tá fresquinho na cabeça. Eu gostaria de propor para vocês o seguinte: que vocês lessem esse código. Não precisa copiar agora, não. É justamente assim. Vamos tentar fazer sem o compilador nos dizer qual que é a resposta. Sejamos nós os compiladores. Porque se eu olhar e eu conseguir achar o erro olhando o código, eu estou no nível altíssimo de aprendizado. Se você não conseguir, o importante é você pelo menos ter uma opinião. Você conseguir sugerir uma resposta, né? Porque você olhou, com base no que você lembra do que você viu e aprendeu durante as aulas e nas aulas anteriores, você propõe uma resposta. Não há obrigatoriedade nenhuma de ter resposta certa ou resposta errada. Eu só quero que você tente. Se você depois quiser discutir sobre a sua resposta se estava certa ou não, beleza, a gente vai discutir. Eu gostaria de fazer o seguinte: vou explicar, vou falar esse código aqui para vocês e depois eu vou colocar algumas mensagens no nosso chat. E aí vocês respondam para mim fazendo aquelas marcaçõezinhas bonitinhas, que é colocar um joinha, colocar um coração, qualquer uma que seja. Eu só gostaria que você marcasse qual é a resposta que você acha que é correta. Eu vou entender que você marcou lá com um PIN, né, dando uma reação naquela resposta. Eu vou entender que é uma contagem para aquilo de lá. Vou explicar então esse código. Ele fala o seguinte: na linha 1 tem lá class questão 1. Aí depois, na linha 2, ele fala assim: public static void main string args abre e fecha colchetes na frente do args. Na linha 3, ele tem assim: int y igual a 0, ponto e vírgula. Na linha 4, int x recebe o valor de z, que recebe o valor de 1, ponto e vírgula. A gente viu isso hoje. System.out.println vai imprimir o y, vírgula, o x, vírgula, o z. Fechou? Fechou. Maravilha. Vou voltar nele. Eu só vou rodar aqui para baixo para eu colocar as opções para a gente, né? Então, vou escrever aqui no chat as nossas opções. E aí, por gentileza, vocês se manifestem em cima de cada uma. A. Imprime 0,1,1. Essa daqui é a primeira opção. E erro na linha 1. C. Imprime 0,0,1. D. Erro linha 4. E E. Erro linha 5. Maravilha. Vou voltar. Então, estou subindo aqui para a gente ver o que tem de opção. Tá lá. Vamos ler. Tem ali a possibilidade de erro na linha 1. Sim, eu vejo que tem coisas interessantes. Porque como que são programas que a gente escreve, né? Normalmente tem isso daqui. Ó, é assim que é a carinha de um programa, né? Então, olha aqui, ó. A gente escreve assim, aí depois escreve desse jeito. Então, sim, né? Deixa eu minimizar aqui. Pode ser, né, um erro na linha 1. É perceptível que sim. Não coloquei, mas eu também acho estranho a linha 2. A linha 2 ela não é igual ao que a gente tinha visto lá. A linha 4, ok. A linha 5 tem impressão. Se tiver certo,
ele tem que imprimir 0, 1, 1. Se tiver certo, deveria ser 0, 1, 1. É isso daí. Eu tenho 1, 2, 3, 6 manifestações. Gente, vocês são uns 20 alunos. Responde, mano. Tá aí. Vai lá, dá a sua opinião. Eu acho que é bom. Olha o código e tenta. Crie coragem de errar. Não tem problema se você errar, não. E não se preocupa. Eu sou maldoso, eu levo todo mundo a entender errado. Eu faço de maldade te guiar para o caminho errado. Ó, aí, ó, teve mais manifestações, ó. 1, 3, 7 já tem 10, 12. Pô, temos mais aí, gente, pelo amor de Deus. Respondam. Show de bola. Legal. Vou começar a tecer comentários, né? Agradeço a todos os respondentes. Ninguém acreditou que seria a letra C. Eu também acho que não. A letra C não daria para ser. Mas vamos começar. Quando eu coloco ali class, questão 1, funciona? Sim, funciona. O public, ele só tem uma necessidade e exigência. O public é para quando eu quero criar uma classe pública. Ele vai estabelecer que uma regra, que o nome do arquivo tem que ser o mesmo da classe. Tem que ser. Mas se eu criar uma classe, né, um arquivo lá, questão 1.java, e colocar esse código, funciona? Funciona. Não tem problema nenhum. Então, vou mostrar para vocês isso daqui. Vou fazer esse cara aqui com vocês. Opa. Questão 1. É o nome daquele carinha dali, daquele arquivo que a gente está manipulando. Questão 1. Vou tirar esses comentários, tirei todos os comentários. Eu vou escrever exatamente igual. Então, a gente vai ter aqui isso, não tem isso daqui não é aqui. Ele colocou aqui. Vou compilar esse programa, né? Peraí, eu vou voltar aqui só para ver, né? Tava assim, vou compilar desse jeito. Desse jeito, assim, sem o public. Eu compilei. Maravilha, funcionou. Não teve problema nenhum. Então, isso daqui, né, sem o public, não gera erro. O public indica unicamente que a classe é pública e ela obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome do arquivo. Mas se ela não for pública, eu posso deixar o mesmo nome? Posso, não vai dar problema nenhum, funciona numa boa também. Agora, aqui é importante, isso aqui é bem interessante, né? Ninguém foi na letra C. Eu sei, a letra C é muito, né, descarada, tá muito zoado ali. Mas isso aqui não tem, mas poderia ser, né? Essa daqui seria a segunda linha, né? Deixa eu colocar exatamente igual aqui, ó, segunda linha. Esse cara daqui é a notação de array, de vetor. Então, eu estou colocando a notação de array no tipo. E aqui, ele está colocando a notação de array na variável. Eu falo para você, tá certo, tanto faz. Ou eu tenho aqui uma variável args do tipo array de strings, ou eu tenho aqui um array args do tipo string. O resultado final é exatamente o mesmo. Então, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. O array em Java pode ser declarado tanto de uma forma como de outra. Então, a declaração de array pode vir no nome da variável ou pode vir no nome do tipo. Então, de boa, não tem problema não. Diga, seu Antônio. Professor, pode colocar a variável nos dois? Ou não? Colocar o abre e fecha nos dois? É. Não pode. É um ou é outro. E aí você usa aqui. Isso daqui não pode, ó. Isso aqui, né? Você perguntou. Isso aqui não pode. Ou você coloca no tipo, ou você coloca na variável. Então você coloca desse jeito, ou você coloca desse jeito daqui. É um ou outro. Os dois não. Para fazer essa declaração. Mas também é só para você saber. Não precisa se preocupar, não. Que isso daqui vai ter uma aula específica sobre array e a gente vai trabalhar bastante sobre isso daqui lá na frente.
Então, fica sossegado. Na versão antiga do Dini, o ficando... mas é versão mesmo. Tanto é que não faz diferença nenhuma aonde está. Agora, continuando. Ele vem aqui e fala int y igual a 0. Então, eu vou declarar aqui, ó, int y igual a 0. Estou declarando e estou inicializando. Beleza. Depois tem lá um int x que recebe z que recebe 1. Beleza. Estou declarando aqui um x. Depois estou declarando um z que recebe 1. Está aqui. Estou fazendo uma declaração inline aqui, bonitinho. Depois ele fala para fazer uma impressão. System.out.println y mais aspas, vírgula, aspas, mais qual que era? É o x. X mais aspas, vírgula, aspas, mais z. Só vou colocar uns espaços aqui para vocês visualizarem, porque senão pode confundir, né? Tem muito caracterzinho aqui só para ver se melhora um pouco a visualização. Aí, feito isso, fecha, fecha e fecha. Termina na linha 7. Terminou na linha 7. Isso mesmo. É esse cara daqui. Se eu compilar ele, a resposta vem na cara, olha lá. Ele deu erro em 2 linhas. E olha lá. O primeiro erro que ele fala, olha lá, ele deu 2 erros, então tem 2 erros. O primeiro erro, ele fala assim, erro na linha 4, cannot find symbol. Ele não pôde encontrar um símbolo. Ou seja, ele não pôde encontrar uma determinada variável. E olha a variável que ele não encontrou. Ele está apontando para o z. Realmente, ele não conseguiu entender esse z aqui. Isso daqui é uma declaração. O x está sendo declarado, tá ok. Mas esse z, ele está sendo utilizado. É uma atribuição. Então, entende-se, espera-se que o z exista. Então, na verdade, a gente vai ter um erro de compilação na linha 4. E olha lá, a grande maioria acertou isso daí, dizendo que era um erro de compilação na linha 4. Legal, vocês estão de parabéns, vocês conseguiram perceber isso daqui. Como que eu poderia solucionar esse problema? Declarando o z. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar vírgula e eu declarei o z. O z está declarado na linha de cima. Compilei, agora não dá mais erro. Simples desse jeito. Por quê? Declarei o y igual a 0 e eu declarei o z sem valor. Declarei o x vai receber o valor de z, que recebe o valor de 1. Então, 1 é atribuído para o z passa a valer 1. Agora, o x vai receber o valor de z, que está valendo 1, logo, o x vai valer 1. Se eu mandar imprimir isso aqui, vai sair 0, 1 e 1. Maravilha, olha lá. Compilando, rodando, a gente tem como resultado isso daqui, ó, 0, 1 e 1. Perfeito, é exatamente o que a gente objetivava. Então, a resposta correta é erro de compilação na linha 4. Para solucionar, a gente tem que declarar a variável z. Declarada a variável z, pronto, não temos mais problema. Então, tá aí a questão 1 solucionada. Ela dá erro realmente na linha 4, porque o z não tinha sido declarado e a gente estava tentando utilizar. Se você olhar, olha lá que bonitinho, tá aqui, né, as alternativas, tudo bonitinho, a gente tem realmente o erro de compilação na linha 4. Agora, a gente vai começar a falar sobre os operadores. Então, operadores é uma coisa bem legal. A gente vai começar a falar sobre os operadores. Os primeiros operadores que a gente tem, ninguém foi nascer, blá, blá, blá. Nossa, tem que declarar lá. Sim, antes de você atribuir uma variável, tem que declarar, porque ela não é autodeclarada. O Java é uma linguagem fortemente tipada. Sendo fortemente tipada, você não cria variável do nada. Tanto é que a minha recomendação de boa prática é
declare todas as suas variáveis no início do seu programa. Por quê? Porque a partir do momento que elas foram declaradas, você tem visão delas para baixo. Então, é uma boa prática, sim. Isso daí dá uma dor de cabeça gigantesca, esquecer de declarar a variável. A gente tem um costume muito ruim, né? Eu gosto de pensar no que eu vou utilizar. Então, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu volto lá no início, eu coloco a variável que eu quero, aí eu volto no código onde eu vou utilizar, aí eu escrevo ela. Então, eu faço assim, é o Cristóvão, você não precisa fazer igual, mas eu faço assim justamente para não acontecer o que o Áureo falou, que ele acabava esquecendo de declarar uma variável. Porque você vai falar, depois eu volto. Meu, esse depois eu volto é certeza que vai dar ruim, entendeu? Para mim, não funciona o depois eu volto. Vou usar, vou lá em cima, declaro, volto aqui embaixo e continuo. Então, para mim, funciona muito bem dessa forma. Dando continuidade, a gente vai iniciar então o entendimento dos operadores. Já para deixá-los felizes, se a gente está falando de operadores, a gente já consegue ver que já. Opa, tá aqui. A gente já está chegando na terceira lista. Então, rapidinho, a gente já está chegando aqui na terceira lista. Depois, desvio condicional, né? Vai demorar um pouco. A lista que mais demora é essa daqui. Então, porque o assunto é muito importante e engloba todo o resto. Então, a gente já está chegando, já passamos a introdução, a gente já falou de variáveis, a gente está começando hoje o assunto de operadores. Muito provavelmente daqui, né? Provavelmente próxima aula ou mais uma, a gente já inicia a parte de desvio condicional, e aí vão algumas aulas para a gente resolver exercícios, e aí a gente chega em laços. Quando chegar em laços, a gente vai ficar bastante tempo em laços. Então, faz parte também do processo, e depois a gente vê string para ver vetores, e se der tempo, a gente vê matrizes. Só para lembrá-los que a gente tem, então, já iniciando a possibilidade de resolver mais uma lista. Não deixem acumular. Tentem fazer o mais rápido possível. É bastante exercício. Vocês viram que os exercícios normalmente não são tão diretos para serem resolvidos. Alguns são, mas tem alguns que precisam estudar. E aí, por conta disso, demanda um pouquinho de tempo. Começando, os primeiros operadores que nós vamos lidar são os operadores unários. Os operadores unários são aqueles que são aplicados sobre uma única variável. Por isso, unários. Eles são únicos, né? Sobre coisas únicas. Então, eu aplico ele sobre uma variável. Então, eu tenho o operador de negação, que é a exclamação, o operador de pré e pós-incremento, que é o mais, o de pré e pós-decremento, que é o menos, o sinal positivo, quando eu quero dizer que um número é positivo, o menos, quando eu quero indicar que um número é negativo, e o operador de conversão, que é o cast, que a gente vai estudar aí as conversões. Então, vamos ver aí esses operadores unários. Começando aí pelo operador de negação. O operador de negação, ele é um operador lógico. Ele inverte o sentido lógico de uma variável. Se a variável ela vale true, você coloca uma exclamação antes da variável, ele fala não essa variável. A tradução do operador de negação, a exclamação é não. Literalmente é não. Não essa variável. Se ela é verdadeira, então não verdadeiro, eu só tenho duas possibilidades. Verdadeiro ou falso, eu estou transformando em falso. Um não verdadeiro é falso. Um não falso é verdadeiro. Então a gente vai fazer aí um teste. Vamos experimentar. Vamos começar a brincar com esse operador unário de negação. Então vamos experimentar aí o operador NOT. Vou fazer aqui, montar com vocês alguma coisa para a gente brincar com o operador NOT. Arquivo, salvar como. Lá tá testa, né? Vou colocar. É testa que eu coloquei? Teste. Teste operador NOT. Vamos começar aqui, então, a entender esse operador NOT. Esse operador NOT, ele inverte as coisas. O que é true vira falso, o que é falso vira true. É esse daí o trabalho dele, né? Então,
a resposta lógica verdadeira se transforma numa resposta lógica falsa. A resposta lógica falsa se transforma numa resposta lógica verdadeira, utilizando-se o operador NUM, o operador NOT. Para tanto, eu vou declarar uma variável aqui, boolean. Eu sempre costumo usar o mesmo exemplo, então me perdoem porque eu gosto muito. Ok, igual a true. Declarei lá uma variável booleana com o valor true, o valor lógico true. Se eu imprimir isso daqui, ele tem que aparecer verdadeiro para a gente. Então, para a gente vai ter que aparecer verdadeiro. Então, system.out.print ln, e eu vou imprimir aqui o valor do ok. Ok. Eu quero ver aqui o valor dele. Então, declarando a variável ok, vamos ver o que acontece. Ele tem que apresentar para a gente o valor lógico true. Então, compilou, rodou, e olha lá, ele realmente mostrou para a gente o valor lógico true. Maravilha. Está lá, bonitinho, como era esperado. A gente tem true declarado, aqui na declaração ele vai ter que imprimir. E se eu quisesse mostrar o oposto disso, o inverso disso? Para tanto, eu tenho essa operação não, o exclamação. Eu posso fazer isso daqui. Eu posso imprimir aqui, ó, exclamação, ok. E se eu imprimir aqui o exclamação, ok? Se eu imprimo não, ok, e ok é true, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir falso. Só que você tem que entender que o ok continua com o valor true. E ele vai aparecer com a negação, então vai virar falso. Mas isso daqui não modifica o valor que está dentro da variável ok. Ele vai negar o valor que foi apresentado. Se está apresentando true, ele muda para falso a apresentação. Ele inverte isso daí. Então, olha só. Compilou, executou. Você pode ver, então, que aqui, como resposta, nós temos o ok vai imprimir true, não ok, true, ele inverte para falso, aparece falso aqui. E aí, se você mandar imprimir o valor de ok, ele não mudou para falso. Porque quem muda é o exclamação. O exclamação fala que tem que ser o inverso do que está. Então, o inverso de true é falso. Se não é verdadeiro, é falso. Não existe meio termo. Aqui é lógica booleana. Ou é ou não é. Não existe meio termo. É ligado, desligado, sim ou não, verdadeiro ou falso. Exatamente desse tipo. São duas condições possíveis. Ou é uma ou é outra. Não pode ser as duas ao mesmo tempo e não pode não ser nenhuma delas. Ou é uma ou é outra. É essa daí a característica do Boolean. Tanto é que um valor Boolean, ele é do tamanho de um bit, da menor informação digital que a gente tem. A menor informação, menor tamanho de informação é o bit. E por que uma variável Boolean pode ser um bit? Porque um bit pode assumir o 0, sei lá, desligado, ou 1 ligado. É isso que acontece com o bit. O bit ou é 0 ou é 1. Então, maravilha, é assim que a gente tem. Se for 0, é falso. Se for 1, ele representa o true. Pronto, acabou. É assim que a gente consegue, então, trabalhar com variáveis lógicas. Só que tem algumas características do operador lógico, né, de negação, que são bem bacanas. Esse cara é muito maluco, dá para fazer umas coisas muito doidas. Vou mostrar as doideiras que a gente consegue fazer. E se eu quisesse fazer não, não, ok? E se eu quisesse falar não, 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 ok? Então aqui 2 e aqui 3. Se eu quisesse fazer isso daqui, eu posso? Vamos ver. Se há dúvida se pode ou não pode, o que a gente faz? A gente escreve o código e compila. Compilou, terminou a compilação com sucesso, bonitinho. Quer dizer, então, que pode ser feito. Vamos ver se isso daqui gera algum erro de execução. Não gerou erro de compilação. Vamos ver se gera erro de compilação, de execução. Olha lá que bacana.
Vou mostrar aqui do ladinho. Ó, observe isso daqui. Quando eu falo que a minha variável lógica vale true, e eu falo não ela se transforma no falso. Ela transforma o valor true para o valor falso e apresenta o falso para a gente. Quando eu falo não, um verdadeiro, eu estou falando assim, vamos pegar, vou tirar o primeiro não. Não, verdadeiro é falso. Devolvo de novo a primeira negação. Então, não falso é verdadeiro. E se for 3, coloco mais uma exclamação lá, então, já que está verdadeiro, não, verdadeiro é falso. Isso daqui tem um perfil lógico muito claro para mim. Quando eu utilizo o operador de exclamação, que é o operador de negação, operador not ou não em português, se eu utilizo ele mais de uma vez, se for quantidade par, ele mantém o valor. Se for quantidade ímpar, ele inverte o valor. Se eu colocar, por exemplo, 7 exclamações no OK, o valor impresso será true ou será falso? Falso. Por quê? Porque é ímpar. 7 é ímpar. Ele vai mudar o valor. Mas e se eu colocar 48 exclamações? Ó, exclamação pra caramba. 48 exclamações antes do OK, que ele tá valendo true. Qual que é a saída disso daí? True. Por que é verdadeiro? Porque a quantidade 48 é par. Não importa quantos operadores você utiliza. Se for par, ele mantém o mesmo valor. Se for ímpar, ele inverte. É isso daí. Por que acontece isso? Vamos pegar com 1 e com 2. 1, ele fala assim, olha, uma exclamação. Inverta esse cara. Se isso aqui é true, ele vira falso. Agora, se eu coloco uma segunda exclamação, virou falso, eu nego de novo, volta a ser true. Então, sempre vai acontecer isso. Quando é par, ele fica com o valor que é original. Quando é ímpar, ele inverte. Então, essa daí é uma característica do operador de negação. Então, quantidades ímpares muda o valor. Quantidade par mantém o valor. Vamos fazer um teste bonitinho agora, né? E se eu agora falar que o OK é igual a false? Eu quero agora colocar um OK igual a false. O que acontece com esses valores aqui, né? Esse aqui só para pular de linha, só para deixar tudo bonitinho. Eu vou imprimir exatamente as mesmas coisas, só que agora o valor lógico do OK não é mais true. O valor lógico dele agora é falso. Vamos ver o que acontece nas respostas. Eu acho que esse cara aqui vai imprimir falso, esse daqui vai imprimir true. Esse vai imprimir falso, esse daqui vai imprimir falso, esse aqui vai imprimir true. Então, eu vou escrever aqui na frente o que eu acho. Eu acho que isso aqui imprime false. Acho que isso aqui imprime true. Acho que isso daqui imprime falso, porque ele não altera o valor. Acho que isso daqui, como são 2, vai manter, vai imprimir falso. Aqui são 3, é ímpar, vai imprimir true. Eu acho que são essas as respostas. Vamos ver se sairão essas respostas daqui, né? Então, eu vou compilar e vamos ver quais respostas a gente vai ter. Deixa eu só tirar um pouquinho o zoom para poder colocar do lado ali depois. Compilo, meu programa, rodo. Maravilha, vou dar uma ampliada aqui para a gente ver melhor. Olha aqui as respostas. Falso, true, falso, falso, true. Verdade. Porque se o meu OK agora é falso, o inverso de falso é true. Está aqui. Mas ele não muda fisicamente a variável. Ele tem que ser reatribuído se eu quiser que mude. Mas ele não muda, ele só mostra invertido. Então, o valor original dela é falso. Se eu utilizar 2 exclamações, ele não muda. O valor era falso, continua falso. Se eu utilizar 3, né? 3 é ímpar, então ele inverte. Seria a mesma coisa que fazer apenas com 1. Então, aqui é true também. Então, as respostas estão de acordo. Tá tudo bonitinho. São as respostas que a gente esperava, que era o que a gente queria ter aqui.
Só para deixar registrado, né, para ficar aqui quais são as respostas, esse aqui inverte, então esse aqui é false. Esse daqui não inverte, então esse aqui continua true. Esse aqui é o original dele, então esse aqui ainda é true. Professor, Diga! dentro de um mesmo print ln, eu poderia colocar outro valor, tipo um ok com uma exclamação nesse primeiro aí. Tipo, somar. Vou colocar tipo falso e verdadeiro dentro de um mesmo print ln. Manda aí no chat para mim, para ver o que você quer, para eu ver. Pode ser? Não, não, pera aí, eu tô fazendo código junto, que eu vou fazer no meu, vou ver se compila. Aí manda para mim que eu quero entender o que você perguntou, que eu fiquei curioso agora. Não, é tipo assim, o que ele falou? Acho que quanto é tipo assim, senhor, tem Acho que o é no primeiro system ok. out que ele tá falando. Isso, no print ln, onde imprime. Aí vamos pegar o exemplo do primeiro aí, ó. Tá ok, aí soma e vai aparecer true, certo? Aham. Aí, tipo, se colocar uma vírgula. Não, uma vírgula não, acho que tem que somar. E fizer de novo, um ok com exclamação dentro dele. Tá. Vamos fazer. Entendi. Você quer juntar esses dois aqui. O Isso daqui. Josimar mandou no chat, ó. É isso, né? É exatamente isso É daqui isso que mesmo, você está é isso querendo mesmo. ver? Aham, aham. Beleza. Só vou colocar aqui ó, um espacinho traço para ver. Esse cara daqui, compilando, rodando, bonitinho. Ele mostra o que é original e o que não é, porque ele não altera o valor da variável. O nosso ok está falso, não ok é igual a true. Você só imprimiu junto. Não teve problema nenhum. Lembra, a exclamação não altera o valor da variável. Ele mostra invertido. Ele não altera o valor da variável. Então não tem treta nisso daqui. É simplesmente ele pega aqui, mostra a variável ok. Aqui ele mostra o inverso da variável ok. Ele mostra. Ele não altera o valor dela. O valor de ok continua com falso, como a gente colocou aqui em cima. Então ele não tem essa modificação. É simplesmente uma exibição. Fiz-me entender? Entendeu? Compreendeu? Não? Mais dúvidas? O que você deseja? Não, tudo certo, senhor. Pode prosseguir. Chique. Agora eu entendi. Eu não tinha compreendido o que você tinha perguntado, mas dá para você imprimir. Tem coisas que a gente vai ver que dá treta nervosa, e aí é legal. Aí a gente vai ter trabalho, mas isso daqui não. Porque o operador de exclamação ele só mostra invertido. É mostra. Ele não altera o valor da própria variável. Então isso aqui é tranquilo para a gente. Continuando, a gente tem agora aonde vai dar treta. Agora a gente vai ter treta. Agora vai começar. O que você falou, Everson, vai dar dor de cabeça é agora. Isso aqui é que vai acontecer. Vamos discutir sobre esse cara daqui. A gente vai falar sobre os operadores de incremento e de decremento. Os operadores de incremento mais e de decremento menos, eles podem ser pré-fixados, ou seja, ficarem antes da variável, ou eles podem ser pós-fixados, ficarem depois da variável. E muda o funcionamento do negócio. Quando a gente está utilizando, por exemplo, o incremento, o funcionamento do incremento ou decremento, a diferença é que o incremento soma 1 e o decremento subtrai 1. É a única coisa que vai diferenciar. Mas quando a gente utiliza um decremento que fica pré-fixado, ou seja, que fica antes da variável, ele vai subtrair 1 da variável e aí depois você vai utilizar a variável já com valor atualizado. Quando você utiliza depois, que é o pós-fixado, na frente, ele primeiro usa o valor da variável e depois ele subtrai ou incrementa. Então é essa a diferença do pré e do pós. Então é isso daí que modifica. O incremento ou decremento para a gente é só somar um ou subtrair um, é isso daí a verdade. Vamos ver aí, né, o que dá para fazer com esse cara. Vamos brincar de trabalhar um pouco os operadores de incremento e decremento. Vou fazer aqui um exemplinho para a gente. Um arquivo Java, arquivo salvar como,
Vou chamar de ink deck. Teste ink deck. Já que eu chamei de teste o outro, esse também será teste. Teste operador. Operador. Vou fazer igual para ficar todo mundo. Operador ink deck. Tá lá. Teste do operador de incremento e decremento. Vamos ver esse teste daqui. O operador de incremento e decremento é bem legal. Então, por exemplo, int, declarei um número qualquer e esse número daqui começando em 10, beleza? Declarei lá um número igual a 10, n igual a 10. Vou imprimir esse cara daqui. System.out.print ln e eu vou imprimir aqui o valor do n. Olha só que legal, vai imprimir 10. Por quê? N vale 10, estou mandando imprimir o N, logo vai sair 10. Então, compilando isso aqui, rodando isso daqui, bonitinho, o N nosso igual a 10. Perfeito, tá lá. O N igual a 10, como era esperado. N igual a 10. Agora, eu posso criar a possibilidade de incrementar e decrementar, né? Então, vou colocar esse daqui novamente. Então, a gente vai usar essa linha, 1, 2, 3. Só que aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero imprimir o n++, então aqui vai ser n++, vou usar incremento, beleza? Ele vai imprimir o n, depois a gente vai fazer aqui e aqui. Eu quero fazer o mais n, e ele vai imprimir o n depois. Então, ou ele imprime n, depois n++, n, mais n e n. As respostas são bem diferentes, né? Olha só, aqui ele vai imprimir 10. O valor que vai imprimir vai ser 10. Depois, o que ele vai fazer? Eu estou mandando imprimir n++. O n++, ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir o valor de n. Qual que é o valor de n? 10. Então, ele vai imprimir aqui para a gente 10. Só que ele tem o mais. O mais é soma mais 1 ao valor. Esse cara é um operador que altera a variável. Esse daqui altera. O exclamação não altera. Esse cara altera a variável. Então, esse operador daqui ele vai modificar a variável n. Então, somou mais 1. Então, de 10 passou a valer 11. Quando eu mando imprimir aqui, ele vai imprimir para a gente o 11. Olha lá. O 11 está sendo impresso aqui. Beleza? Depois, o que acontece? Eu estou mandando imprimir mais n. O mais n, ele incrementa a variável primeiro. Por quê? O mais está antes, então incrementa primeiro. Então, a variável nossa estava valendo quanto? 11. Mais 1, 12. E depois ele imprime a variável. Então, ele vai imprimir 12 aqui para mim. E aí, depois, eu vou vir e vou imprimir essa variável. Ela está valendo quanto agora? 12. Então, tem uma diferença. E é uma diferença sutil, bem tranquilinha de entender, mas tem que prestar atenção. Aqui, eu uso o valor da variável primeiro. Eu usei o valor da variável. Depois que eu usei, eu incrementei. Aqui, eu incrementei primeiro e depois eu usei. Então, olha só, compilando, rodando. Só para ficar tudo alinhado, porque eu tenho meus toques, cara. Isso aqui já estava me incomodando, eu quero ver assim. Ah, eu tenho dificuldade com as coisas que não são alinhadinhas. Olha lá. Só para ficar mais visível. Compilando, rodando. Olha lá que bonitinhas as nossas respostas. Exatamente como eu disse. Então, aqui, ele imprimiu o valor do n, 10. Aqui, ele imprimiu o valor do n, 10. Depois, ele incrementou. O 10 passou a valer 11. Então, o n, depois da impressão, está valendo 11. Se eu imprimir o n,
ele vai apresentar o 11. Agora, eu quero imprimir mais n. Então, o mais, ele vai fazer com que eu incremente primeiro. 11 mais 1, 12. Depois eu imprima o n. Olha lá o n aqui sendo impresso. Imprimiu o 12. E se eu mandar imprimir o n, está valendo 12 realmente. E se eu quiser agora fazer o teste, por exemplo, das impressões, só que não mais utilizando o operador de incremento. Eu quero usar o operador de decremento. Eu quero fazer o teste com o operador de decremento. Por exemplo, eu vou colocar aqui 7. N igual a 7, para a gente ver quanto que vai ficar. Vou fazer aqui um System Out Print, só para pular de linha. Opa! E aí eu vou copiar exatamente isso daqui, só que eu vou fazer os decrementos agora. Ele vai imprimir, aqui vai ser menos, menos, aqui vai ser menos, menos, aqui vai ser menos, menos, e aqui vai ser menos, menos. Vamos lá. Meu N agora está começando com 7. Então, qual que é o valor? Deixa eu apagar isso daqui, né, para não confundir ninguém. Qual que é o valor que será impresso agora? Meu N começa com 7, então eu estou mandando imprimir o N. Então, aqui ele vai imprimir o valor 7. Joia. Aí depois ele vai imprimir N menos menos. Então, ele vai pegar N menos menos. N menos menos, ele vai imprimir o valor do N, que vale nesse momento 7, e ele vai pegar e decrementar. 7 menos 1, 6. Quando ele mandar imprimir o valor do N, ele vai imprimir aqui o valor 6. Depois ele vai imprimir menos menos. Então, 6 menos 1, 5, mudou o valor da variável, e aí ele imprime o N. Então, aqui vai imprimir 5. E depois ele manda imprimir o N, que é 5. É isso daqui a resposta esperada. Compilando, rodando, vou aumentar para a gente ver. Aí, ó. Exatamente os mesmos valores. 7, 7, 6, 5 e 5. É exatamente isso. Então, quando o operador está antes da variável, quando ele é pré-fixado, fixado antes, ele modifica antes o valor da variável e depois você usa o valor dela, atualizado. Quando ele é depois da variável, pós-fixado, você usa o valor que está dentro da variável. Após usar, ocorre o incremento ou decremento, de acordo com o operador que a gente estiver utilizando. É essa daí a grande sacada dos operadores de incremento e de decremento. Bem legal, né? Tem vantagens interessantes para a gente usar isso daqui. É bem sutil, mas dentro de algumas estruturas, às vezes você quer incrementar o valor e modificar ele. Então, você recebe, por exemplo, alguma coisa, você pede para o cara entrar de 1 a 10, só que, na verdade, você está trabalhando com 0 a 9. Isso é muito comum. Então, a gente tem a defasagem menos 1, porque fala para o cara, entra com um número de 0 a 9. O cara, na verdade, acha estranho. Para facilitar para ele, a gente manda ele entrar com um número de 1 a 10. E aí, para a gente decrementa 1. Como que a gente pode usar o decremento antes de tudo? Menos, menos, o valor que a gente leu do cara. Ele vai decrementar em 1. Se o cara digitou 1, passa a ser 0. Se ele digitou 2, passa a ser 1. E assim por diante, até o 10, passando a ser 9. Ele decrementa 1 da variável. É comum a gente utilizar isso aqui dentro da linguagem para facilitar nesses ajustes que a gente precisa fazer. Uma coisa muito importante também. Professor. Pois não. Mas eu consigo escolher o valor que eu quero atribuir? Tipo, eu não quero que seja 1, eu quero que seja um outro número. É 1. Eu não consigo? Não, é 1. Mais e menos é. O mais é soma 1 e o menos é subtrai 1. É isso daí. Ele não dá chance de escolha, não. Ele é zoado nesse ponto. Ele é simplesmente para somar 1 ou para subtrair 1. Se você quiser, e era isso que eu ia comentar agora, ó, por exemplo, se a gente começar com o nosso n igual a 1, beleza? Se eu quiser imprimir o próximo valor dele, eu posso fazer de várias formas. Então,
Ou eu posso, então vou colocar aqui, ó, se eu quiser imprimir o 2, né? Ou eu posso fazer assim, deixa eu só rodar aqui um pouquinho para baixo. N recebe o valor de N mais 1. Eu posso fazer desse jeito. Isso daqui, ele vai, na verdade, falar isso aqui para você. Olha, o N vai receber... Quanto que vale o N mesmo? O N vale 1. Ele pega o valor que está dentro da variável, então pegou 1, somou com 1. Isso daqui vai nos gerar, vai nos gerar a resposta do N sendo atribuído para ele o valor 2. Então, ele vai pegar 1 mais 1 somado a 2 e jogou ali. Perfeito, é isso daí. A gente vai ver que tem um outro operador, né? E agora a gente pode fazer assim. Ou a gente pode fazer N mais igual a 1. N mais igual a 1. Isso daqui, a gente vai ver, não se preocupa, ainda faz parte dos operadores de atribuição que eles são contraídos, né? A gente pode falar que isso é igual a N mais 1. Então, a gente pode sim especificar dessa forma. O N mais igual a 1 é exatamente igual ao N mais o N mais 1. O N que recebe o N mais 1. É exatamente isso daí. Então, não tem problema, você pode escolher qualquer uma das formas. Isso daí, para a gente, é muito interessante, muito útil e será muito utilizado. E assim, muito utilizado. Você pode escolher entre eles. E aqui, obviamente, você vai ter como resposta o seguinte: esse cara daqui, agora, né, seguindo na ordem, o N nosso agora está valendo 2, né? Então, ele vai ser aqui, o N recebe 2 mais 1, que vai ser, então, o N receberá o valor 3. Perfeito? Ou ainda, eu posso fazer assim, N mais mais. N mais mais. O que acontece aqui no N mais mais? Isso daqui, na verdade, é exatamente falar que o N recebe o valor do N mais 1, que vai ser, nesse caso, o N recebe o valor do N agora está valendo 3, né? Então, vai receber o 3 mais o 1. Logo, a gente tem aqui o N vai receber o valor 4. Mas olha só que interessante. Isso aqui a gente somou 1. Isso aqui foi para somar 1. Se eu quiser somar, por exemplo, mais 10, eu posso. Se eu quiser somar N mais igual a 7, eu posso. Então, isso aqui deixa de ser 1. É a única chance que a gente tem de fazer isso que você falou, Léo. Aí a gente tem que mudar, ou usa essa forma, ou usa essa forma. O mais é apenas 1. Isso funciona para o incremento e para o decremento, mesma coisa. Então, se fosse menos 1, também seria o mesmo esquema aqui. Mas é exatamente isso. Aqui é que está o segredo. O N é para somar apenas 1. Se você quiser somar mais de 1, você tem a opção de fazer a forma contraída do N igual a N mais 1. Ele passa esse mais para frente do igual e omite o N. Forma contraída está aqui. Muita gente não gosta dessa forma contraída. Para mim é natural hoje em dia. Não vejo diferença. Você pode utilizar ou essa forma ou essa forma. Esse daqui é somente para 1. Para somar com mais, ou para subtrair com menos, menos. Mesma coisa. Então, é isso daí que eu acho que é a diferença que a gente poderia ter. Beleza? Show de bola, então. A gente vai falar dos operadores de representação do sinal. A matemática nos prova uma coisa muito legal. Quando a gente lida com um número positivo, a gente normalmente não escreve mais. Eu já comentei com isso daí quando a gente estava falando da declaração de variáveis e atribuição de valores para as variáveis long, double e float, né? Que elas têm uma letrinha lá no final. O double não precisa colocar o Dzinho no final, mas ele está lá. Ele tem a mesma ideia do mais. O mais
quando eu indico que um número escrito, né, sem uma representação gráfica do sinal, isso daí quer dizer que ele tem o mais ali. O mais pode não estar sendo exibido, mas ele está. Então, a gente tem aí os operadores unários, mais e menos, que representam o sinal do número, dizendo que ele é positivo ou dizendo que ele é negativo. Então, você pode ter uma representação desse jeito, menos 3, todo mundo entende que esse número é negativo, né? O número começou contando 3 negativo, está devendo 3, né? Ou você pode escrever mais 3. Isso daqui também é uma representação válida. Então, escrever esse mais daqui, você pode escrever, ou se não, você pode omitir, escrevendo dessa forma. Então, quando você omite o mais, também não tem problema nenhum. Funciona exatamente igual. Ele entende que na frente aqui desse 3, há esse mais escondidinho ali que você não escreveu. Se você não coloca, ele entende que tem o mais. Se você quer o negativo tem que ser explicitado o sinalzinho de menos. Então, só para lembrar aí do operador unário, né? O mais e o menos. A gente, na próxima aula, eu não vou nem dar entrada nesse daqui, eu vou explicar, mas esse aqui eu vou debulhar na próxima aula. A gente vai fazer o detalhamento dele. O operador de inversão. Esse operador de inversão, ele é o til. O til, ele é o operador de inversão binária. Ele vai inverter os bits do número. Então, um número, e você tem que lembrar, quando a gente está falando de qualquer coisa, mas qualquer coisa, dentro de um computador, a gente está falando que ele é representado, não importa se você estiver visualizando ele em formato inteiro, formato hexadecimal, octal, não importa. Se é letra, se é não importa. Tudo é, na verdade, binário. A gente tudo tem uma representação do binário. O número binário é representado na base 10 para a gente ver os números inteiros. E aí tem a capacidade de colocar vírgula para os pontos flutuantes. Representa letras quando são caracteres, tipo char, ou quando são cadeias de caracteres, como string. Então, tudo é número binário, 0 ou 1. E a gente tem um operador que faz a inversão de números binários. Ele inverte. Os números binários, que binário é base 2, tem duas possibilidades, né? Só lembrando, quando eu falo de base 10, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Base 10 não tem o 10. É de 0 a 9. São 10 números começando no 0. A gente sempre tem, tudo começa no 0, né? Quando eu falo de binário, é 2, começa no 0. É o 0 e o 1. Não chega no 2, é 0 e 1. Só tem duas possibilidades. Esse cara você pode interpretar como sendo um operador de negação, aquele exclamação nosso not, só que ele faz para cada um dos bits, né? E aí, para o dígito binário, ele vai invertendo. Então, ele pega um byte, que é composto por 8 bits, e inverte o 0 para 1, o 1 para o 0, o 0 para o 1, 1 para o 0, o 0 para 1 e assim por diante. Ele vai invertendo todo mundo. É isso daí a função do operador de inversão binária. Ele vai inverter os bits do número. Então, ele tem lá, aonde é 0, ele transforma para 1, e aonde é 1, ele transforma para 0. Uma aplicação disso daí, convertida para decimal, gera uma diferença um pouquinho estranha. Para você poder fazer uma conversão de um número, né, utilizando-se o operador til, que é uma inversão binária, você tem uma regrinha. E essa regrinha daqui é bem legal. E eu vou explicar na próxima aula, vou debulhar essa regrinha. Venha com a mente aberta, eu não cobro isso, eu só estou explicando porque eu sou nerd. E eu gosto de entender o porquê das coisas, né? E eu venho da parte de informática industrial. Minha formação base é informática industrial. Então eu aprendo eletrônica, aprendo muito disso, então eu gosto de debulhar ao máximo essas coisas. Quando eu faço, por exemplo, int resultado recebe til 7, estou fazendo a operação de inversão binária do número 7 inteiro. O que ele faz? Ele converte esse número 7 para o seu valor representado em binário. O que é 0 transforma em 1, o que é 1 transforma em 0. E ele vai te dar como resposta menos 8. Só que fazer isso é muito difícil e muito trabalhoso. Então a gente tem uma regra.
E para você fazer a operação direta, sem ter que fazer a conversão para o binário, você faz o seguinte, você começa aqui, 7 mais 1 vai dar 8, aí você inverte o sinal, menos 8. Por exemplo, eu faço tio menos 19. Ele vai fazer menos 19, mais 1, vai ficar menos 18, inverte o sinal, 18. E aí, na próxima aula, eu mostro para vocês o passo a passo dessa conversão. Não é para ficar preocupado, não é para se assustar, é somente para você entender como que isso daqui está acontecendo. Por que é dessa forma, entendeu? É só por conta disso. Beijo e abraço para vocês, tudo de bom. Acabou. Aula que vem a gente continua. Não esqueçam de fazer as listas. Tendo dúvida, pode mandar lá no nosso grupo de WhatsApp. Temos o nosso monitor à disposição. Terminando essa aula, já inicia também a monitoria. Tendo dúvida, por gentileza, entre lá no monitoria. Tem os esqueminhas que o Rodrigo passou aqui no chat para gente. Pode chamar lá também no WhatsApp para ver como é que entra e a gente vai aí tirando dúvidas. Não acumule. Já temos 3 listas possíveis para serem feitas. Então, é muito exercício. Bora resolver logo esses negócios daí.